eu quero lembrar aqui o contexto, né, uma pergunta que nós fizemos algumas semanas atrás, e nós queremos responder, nós estamos respondendo a essa pergunta que nós fizemos. Deus preparou o caminho, né? É tudo isso que nos interessa. Será que realmente Deus Yeah. preparou o caminho para nós, para que nós aí estejamos hoje aqui onde nós estamos? E melhor, será que Ele continua preparando o caminho para nós, né? Então, sob esse olhar, nós vamos caminhar mais uma vez nessa noite, amém? Vamos tentar correr, não digo, mas vamos tentar caminhar aqui num pensamento prático de como a igreja caminhou. Eu deixei de lado alguns estudos agora, estou deixando de lado cada vez mais datas, né? Formalidades de coisas que aconteceram, para a gente ficar atento à forma, né? Aos acontecimentos em si, né? O que realmente isso tem a ver conosco, né? Então vamos lá. Nós paramos, nós dissemos na última reunião, né? Na nossa último estudo, que houveram algumas doutrinas que entraram dentro da igreja que não eram originárias, não eram de Deus, né, preparadas por Cristo. Então elas entraram na igreja e que tentaram corromper a verdade que Cristo nos trouxe. Amém? E nós entendemos que essas heresias, elas tentam até hoje entrar na igreja. De uma forma ou de outra, elas tentam entrar na nossa mente, na nossa fé, deturpando a fé em Cristo para que nós não alcancemos a verdade, né? O inimigo não vai conseguir fazer com que nós apostatemos da fé assim, não, eu não tenho mais, eu não acredito mais em Deus, não. Mas ele pode criar um Deus falso. Ele pode nos desviar sorrateiramente da verdade. E devagarzinho a gente crendo num Deus que não é, numa promessa que não existiu, né? Um Jesus que não houve. Nós entendamos aí, conforme o inimigo prepara um entendimento diferente, então nós vamos caindo da graça. Amém? Então, para isso, nós vamos observar. Eu queria finalizar hoje essas observações. Nós falamos da doutrina da filosofia do gnosticismo, né? Que entrou dentro da igreja e mudou, ali tentou, né? Usurpar algumas verdades, dizendo que Deus, havia um outro Deus no Antigo Testamento, que Deus não tinha preparado, né? Toda a história, então era um outro Deus que ali ele materializou as palavras de bênção, o espiritual que era bom, ele materializou então ele trouxe maldição para o homem, a matéria é uma maldição, né? Tudo que é material é maldição, então ali, depois nós temos a consequência disso, né? Ali a aperfeiçoação ali uma vertente, né, vamos dizer assim, do gnosticismo, que é o marcionismo, né? Márcio, então, ele pega e ele aprofunda aquilo lá, né? Então, ele fala que ali a matéria é ruim, né? Ele acreditava que o sexo, né? Até os insetos, né? Tudo que ele não gostava, ele achava que foi esse Deus ruim que criou, né? E ele põe, então, essa ideia, ele começa a pregar isso, e muitos seguem ele, e Ah, aquilo atrapalha profundamente o andamento da igreja, atrapalha o que Jesus estava nos ensinando, aquilo começa a confundir as pessoas, amém? Então, é no intuito de nós fugirmos das confusões atuais que nós observamos isso, e eu queria falar finalmente hoje de um último vamos dizer, problema que a igreja teve, que foi ali o montanismo, né? De um bispo da igreja que chamava Montano, né? Ele, ali no século II, mais ou menos no meio do século II, nos anos 150, por ali, as manifestações sobrenaturais, né? Os dons miraculosos foram acabando, né? Foram ficando mais raros, né?
e não tinha mais aqueles milagres, não tinha cura, não tinha profecia, né? Muita coisa cessou. E esse Montano e a igreja, mais ou menos, a grande parte da igreja acreditou que isso era normal, que Deus não precisava mais, então, das suas agir através de coisas sobrenaturais, né? Porque a igreja já estava fundamentada, né? Então, isso era uma consequência natural da vontade de Deus. Mas Montano não. Montano acreditou que os dons, né, os milagres estavam cessando porque a igreja estava fraca, a igreja tinha perdido a sua autoridade, tinha perdido a sua seriedade, né? Não era mais séria como antes, então houve então um declínio da igreja, por isso não se via mais milagre, né? E por uma razão ou outra, isso eu gostaria de colocar também para a gente pensar, boa parte da igreja começou a achar que esse Montano, então, ele era um herege, ele estava apostatando da fé, porque ele estava acreditando que a igreja em si estava perdida, estava se perdendo, e ele dizia que Deus ainda falava com os homens. Deus falava com ele tinha duas profetisas, né? De nome estranho, nomes gregos que eu não anotei, não me lembro agora, mas enfim, não interessa também. Mas ele tinha duas profetisas, mas ele falava que Deus falava principalmente através deles, né? E falava como falava com Paulo, ou seja, muitos achavam que ele estava exercendo ali, ele estava chamando para ele uma autoridade quase que apostólica, né? Dizendo que ele tinha então a palavra de Deus, etc. Então, o que a gente pode tirar disso, rapidamente passando, né? Por isso que nós não vamos entrar em detalhes mais do que ele cria do fenômeno, mas o Tertuliano, que era um cara muito sério, né? Uma pessoa muito séria, considerado ali um pai da igreja, ele se tornou montanista. Ele seguiu Montano, né? Seguiu a doutrina de Montano. E isso levou muita gente a refletir. Como uma pessoa tão séria, né, Tertuliano, alguém que defendeu a fé contra o gnosticismo, defendeu contra um monte de heresia, e ele se tornava, então, montanista, né? Então, as pessoas começaram a dizer, ou ele pegou uma vertente do montanismo já mais equilibrada, né? Que não tinha muita heresia, ou as pessoas exageraram em quem era Montano. Montano não era esse cara. Porque uns dizem que Montano até dizia assim, chegou a dizer assim, que ele era a emanação de Deus, né? Deus ali falando, Deus falava através dele, né? Assim como se ele fosse ali a própria representação de Deus. Então muitos se escandalizaram dele, né? Mas o que eu quero discutir com essa abordagem de Montano? Hoje, nós podemos entender que Deus, em muitas vertentes da igreja hoje, entendem que não existe mais milagre, que Deus não fala mais, que as coisas não acontecem. E muitos de nós acreditam que sim, que ainda há manifestações do Espírito Santo. Amém, irmãos? Uma coisa, isso não divide a igreja, ou não deve dividir a igreja. Amém? Mas a convicção, o pensamento é válido. Você entende que Deus ainda age através de milagres hoje? Né? Você entende que Deus pode fazer milagres hoje? Né? Ou Deus ainda fala através de profetas, através da sua palavra? Então, essa é uma questão que eu queria dizer. A igreja, na sua maioria, achou que não, que aquilo tinha cessado. E hoje, muitas igrejas, chamadas igrejas tradicionais, né? Ali, igrejas históricas, perdão, né? As igrejas históricas deixaram de acreditar no fenômeno do milagre. Amém? Então, essa é uma questão que eu gostaria que vocês pensassem. Eu sei que cada um tem a sua vertente e ninguém quer saber a minha opinião, né? Então, não vou falar minha opinião, tá bom? Combinado?
Parece que não temos curiosos, então vamos passar adiante. Vamos lá. Então, Montano era essa pessoa que dizia que Deus ainda queria agir através de milagres, mas a igreja não tinha mais capacidade de ouvir e de mover através dos milagres. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nós encerramos, né? É claro que existem muitas outras coisas, outros movimentos e filosofias que, não só que essas entraram na igreja, vamos dizer, né? Entraram, se misturaram com o cristianismo, mas existiam várias outras filosofias que permeavam o mundo e que mexiam com a cabeça das pessoas. Amém? Hoje nós temos um monte de filosofias que se misturam, se você não tomar cuidado, você mistura com o cristianismo. E isso atrapalha o teu desenvolvimento espiritual. Amém? Então, Cristo, quem é cristão, a Bíblia fala que Deus é um Deus ciumento, né? Então, nós podemos adorar e acreditar apenas na doutrina de Cristo, e na doutrina da Bíblia, né? Porque Cristo referendou a Bíblia. Cristo citou os livros do Antigo Testamento muitas vezes. Então, a Bíblia e o cânon, que nós vamos falar daqui a pouco, foi referendado por Jesus, né? Então, nós acreditamos em Jesus e na sua doutrina, amém? Mas, frequentemente, nós temos coisas parecidas com o cristianismo, que não são cristianismo, que entram no nosso meio. Então, vamos ficar atentos, porque hoje ainda o mesmo fenômeno acontece no nosso meio. Então, havia lá, citando algumas filosofias, o hedonismo, epicurismo, o estoicismo, né, que a gente falou já, que era bem influente, né? Até Nero era estoico, né? E várias outras filosofias, o neoplatonismo, né? Ali era bem divulgado, né? Que seguia algumas ideias de Platão, né? Existia ali um desenvolvimento daquela ideia de Platão. Então, principalmente a cultura tinha vindo da Grécia, né? E a Grécia era a terra dos filósofos, né? Então, imagina ali quantos pensamentos não tinham, né? Quantas ideias, né? Já tinha um monte de deuses no panteão deles, né? Deus para tudo. Aí vem o cristianismo, né? O judaísmo primeiro, né? O cristianismo, e corta essa ideia do politeísmo, né? Então vem com um Deus só, um Deus único. Isso já quebra totalmente o pensamento do mundo tradicional, né, da época. Amém? Então aí nós vemos então depois do cristianismo, do judaísmo, tem o cristianismo, continua com Deus único, né? E aí o que acontece, né? Algumas filosofias que se adaptam vão se adaptando e tentando colar no cristianismo, que a gente diz que principalmente o gnosticismo e o marcionismo foram as mais perigosas, amém? E o montanismo a gente deixa aí na incógnita. Ele realmente disse aquilo lá, né? Ele realmente apostatou e dizia que ele era a voz de Deus, única, como tem algumas seitas hoje que fazem, ou ele levantou um problema sério, né? Que a igreja deveria continuar movendo nos milagres, movendo na profecia, etc, né? Então é uma coisa aí de cunho de fé pessoal que nós devemos desenvolver, né? Saber o quanto Deus age ainda hoje no nosso tempo. Se Deus age ainda de forma direta, indireta, como Deus se relaciona conosco hoje. Então eu quis trazer Montano para a gente pensar sobre isso. E como é que então a igreja em si respondeu a isso tudo, né? Como que a igreja responde a isso tudo? Ela responde principalmente com os pais da fé. Aí se levantam pessoas que estudavam a Bíblia, filósofos dentro da igreja, que é os teólogos, né? E eles se levantam para combater heresias, combater as suas heresias, né? A gente não falou de Arion, né? Eu acho que a gente pulou até o primeiro concílio. Arion era alguém também de dentro da igreja que dizia que Jesus não era Deus, né? Que Jesus não era Deus. Então, o primeiro concílio lá de Nicéia, o primeiro concílio, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha aberto uma aba aqui, o primeiro concílio, né,
foi para ver o cânon, né? Aqui, ó, 7 concílios. Teve o concílio de Jerusalém, que é considerado um concílio que está no livro de Atos dos Apóstolos, né? Está na Bíblia esse concílio aqui. Foi a reunião dos apóstolos ainda vivos, né? E eles decidiram algumas coisas. Foi entre 45 e 55 depois de Cristo, né? E depois teve, deixa eu pôr aqui mais, teve o Conselho de Nicéia, exatamente. Esse Conselho de Nicéia, ele já, ele já foi organizado, né? Ele foi organizado já pelo Constantino. Amém? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Aqui. Então, esse Conselho de Nicéia, 300 e pouco depois de Cristo, já foi organizado por um oficial, né? Como é que chama? Um imperador que havia se convertido, né? O primeiro imperador ali a professar a fé cristã, né? E ele faz essa... O que era um concílio? O que é um concílio, né? Que nós temos até hoje, eventualmente, né? O último, se não me engano, foi o Papa João 23, né? Que fez o último concílio da Igreja Católica. O concílio é uma reunião que define algumas coisas, alguns conceitos da igreja, né? Algumas discussões, define alguns dogmas, né? Vamos dizer assim. Então, esse concílio de Nicéia, ele combateu Árion, porque era uma doutrina que estava crescendo muito, que dizia que Jesus não era Deus, né? Então, ela não acreditava na Trindade, ok? E então Constantino faz esse concílio e o resultado é que realmente Jesus é Deus, né? E assim, vamos dizer, condenar os arianos, ok? Porém, o próprio Constantino era ariano, né? Então, isso daí não foi extirpado. Logo depois do concílio, foi um pessoal lá, conversou com Constantino e convenceu ele, né? Porque era muito mais fácil para uma mente ali romana, né, para ele falar para os outros povos de um Deus que não é trino, né? Como é que ele vai explicar a Trindade? Então, para eles era muito mais fácil politicamente eles acreditarem em Arion, né? Que Deus era Deus, Jesus, era ali um subalterno de Deus, né? E tudo bem, né? Então, houveram então concílios, né? Depois, a partir de, esse foi o primeiro, né? Oficialmente, vamos dizer assim, né? Que era já do Império Romano, né? Foi o primeiro concílio esse de Nicéia. E depois disso começaram então a haver concílios para rebater essas heresias, né? Então rebatiam a heresia do gnosticismo, rebatiam do ariano, e aí houve também o quê? Uma necessidade por causa de Márcion. Você lembra que Márcion ele escolhe os livros que ele diz que são verdadeiros, uns livros lá e fala, essa aqui é o meu conjunto de livros canônicos. Oi, Davi, Ah, deixa eu, coitado. Então, esse conselho que tinha era o pessoal da cúpula, assim, da Igreja Católica, ou eram os cristãos que se reuniam para decidir o que era certo ou o que não era, ou tinha alguém que pegava, que ficava protegendo totalmente o Evangelho de Jesus contra essas pessoas que gostariam, que queriam colocar coisas diferentes dentro. sim, então, a gente pulou, Marta, por causa do que eu falo, né? Não é o nosso objetivo, mas tem os pais da igreja que começaram a rebater primeiro. Eles iam lá na história, né? Nos livros canônicos, né, nos livros usados pela igreja, eles iam nas palavras de Jesus e eles começaram a rebater as heresias, né? Todas essas que nós levantamos, né? Então a gente podia pegar quem rebateu quem, tem tudo, né? É que é um material muito grande que a gente tem na internet, que vocês acham aí facilmente, né? Deixa eu pegar aqui os pais da igreja, ó. Deixa Então, eu... tipo assim, só quero saber que, por exemplo, sempre tinha o pessoal que fazia,
que estava lá para ter certeza que não mudassem o evangelho de Jesus, certo? Deus sempre Estavam levantava. sempre fazendo essas reuniões para o pessoal não misturar coisas de fora dentro do evangelho de Jesus, é isso? Sim, olha, é assim, Marta, não Porque havia. sempre teve gente que veio trazer coisas diferentes, né? Não, não havia, né? A igreja estava se organizando, né? Como igreja. Então não havia uma. No começo não tinha uma igreja central, né? Que a gente falou, o fenômeno da igreja central, ela vai acontecer muito por causa disso, né? Então havia vários bispos, né? De várias localidades. Então cada localidade tinha sua liderança, né? Então havia lá o bispo de Antioquia, né? Que ele era uma grande igreja que fazia ali uma rivalidade com Roma, né? A Roma era por causa do Império, Roma sempre teve o bispo de Roma sempre foi, né, respeitado. É igual hoje, você pega ali, vamos dizer, uma igreja de uma cidade grande, né, influente, e o interiorzão, né? O interiorzão, às vezes, tem uma pessoa mais simples, o pessoal já... Agora, as grandes metrópoles vão influenciando, né? Então, no começo, então, como as igrejas, como a gente falou, até com a influência de Cristo e dos apóstolos era forte, não havia problema, né? Então, eles liam ali a carta de Paulo, eles tinham e os livros iam sendo, a própria prática da igreja ia fazendo um cânon não oficial. O que é um cânon? Vamos dizer, lista de livros que eram aceitos, né? Então a própria igreja ia aceitando alguns livros e iam tirando outros. Eles viam que não tinha a apostolicidade que a gente falou, lembra? Critérios para um livro ser canônico. Depois foi apostolicidade, ou seja, veio de um apóstolo, ou tinha a pessoa que escreveu o livro tinha alguma, né, autoridade apostólica, né? Então é evidência externa, né? A evidência interna, ele tinha, por exemplo, tem a ver com o ensino de Cristo? Tem alguma coisa que não tem nada a ver, que rebate, que choca com o ensino de Cristo? Então tinha livros que tinham, né? Por exemplo, a gente vê qual que foi o problema depois do cânon católico, né? Que quando teve a reforma, já no século já 14, né? Ali em 1530, né, a reforma de Lutero, por que a Igreja Protestante tirou alguns livros? Porque tinha alguns livros que chocavam né, com a doutrina de Cristo. Por exemplo, agora eu não me lembro, faz muito tempo que eu estudei isso, eu não me lembro, mas eu não sei se é Macabeus ou Bel ou Dragão. Tem um livro da Igreja, da Bíblia Católica, que ele fala de oração para os mortos, entendeu? Que morreram bastante soldados numa batalha e fizeram uma oração para os mortos. Isso é frontalmente contra Hebreus, por exemplo, né? Contra o ensinamento de Paulo. Então, a igreja começou a expurgar alguns livros e esses livros não tinham reconhecimento de apostolicidade. Não foram os apóstolos que escreveram, sabe? Não tem história, né? Não tem um autor recomendado. Parece que tem Daniel, parece que Daniel tem mais livros de Daniel também enfiado O Daniel dentro é que não acrescido. Na estavam, Bíblia né? Católica tem um acréscimo. Crescido mais Daniel. Tem um acréscimo. Então, Então, são 5 ou 7 livros, eu até tinha anotado também. Não... 9, acho que 9. Mas o importante é a gente entender que eles colocaram coisas na palavra de Deus que não era de Jesus, e que não trazia Então, coisas erradas. mas, Então, como mas teve até então, protestantes, como Jesus eles tiraram. o ensinamento de Jesus era tranquilo, era uniforme, as pessoas não acharam problema, não tinha necessidade, né, de ter ali um documento, porque era natural. Todo mundo sabia o ensinamento de Jesus. Todo mundo sabia o que os apóstolos ensinavam. Era uma uniformidade. Conforme foi, né, passando Jesus, foi entrando outras gerações que não ouviram Jesus, não conheceram os apóstolos, foi entrando então as heresias no meio, né? Foi entrando coisas que não tinha. E aí entrou esse Marcion, por exemplo, né? Que às vezes o cara era revoltado também, que ele era filho de um bispo, né?
Mas ele, o que que acontece? Ele falou, não, eu não aceito esse Deus do Antigo Testamento. Aí vem a impressão da pessoa, em vez dela orar e entender, né? Ela quer ali colocar ela quer inaugurar uma verdade, vamos dizer assim, né? Então ele criou na mente dele, né? Ajudado pelo gnosticismo que ele já tinha, né? Ele já tinha influência gnóstica. Ele criou na cabeça dele que existia dois deuses, que realmente o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo. Era um demiurgo, né? Que a gente fala, né? Era um Deus, assim, que fazia coisas materiais, um Deus operário. Como é que Deus faz a matéria? Deus sendo espírito, sendo superior. Como é que ele lida com a matéria? Entendeu? Então, para ele, esse Deus usurpador, aí, Deus demiurgo, ele prendeu o homem na matéria. E isso era mal, entendeu? Então ele entende tudo errado. E hoje acontece isso com a gente ainda, né? Se você pegar hoje, você vê que tem gente que fala que Jesus que a gente falou aí, né, sobre um dia da semana. Se você não adorar esse dia, você está indo contra os mandamentos, você tá, né? Se você comer tal alimento, você. Então, assim, hoje ainda temos o mesmo problema, só que mudaram, né? Os personagens, mudaram os nomes, mas você tem o gnosticismo hoje, que a gente falou, o espiritismo, né? Continua no gnosticismo, né? A nova era continua gnóstica, né? Tem vários preceitos que tinha no gnosticismo, tem na nova era, né? Essa coisa do RPG que a gente falou, né? 365 níveis, né? De evolução. Isso mexe com o ser humano. O ser humano é igual a bruxaria. Esses livros, esses filmes que a gente assiste, do Harry Potter, de bruxaria, de coisa, isso aí incentiva os jovens a buscar a bruxaria. Ele está indo ali numa doutrina do demônio e ele acha que é legal, porque no filme o menino quer fazer o bem, o menino é um bem intencionado, só que a gente sabe onde leva isso, né? Leva bem para longe do cristianismo, leva para longe da verdade. Então nós temos essas influências no nosso Ô, mundo hoje. Davi, É. Davi, Sim, Marco. é porque nessas coisas aí a pessoa vai, eles falam que é evoluindo, mas na verdade esse pessoal vai tendo níveis de poder, né? Eles vão crescendo num nível maior e tendo poderes. Então isso aí encanta as pessoas que não conhecem o Senhor, encanta os jovens, né? A Porque não é palavra é uma essa. coisa boring, é coisa que ele fala, uau, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e totalmente contra, né, as coisas, a doutrina do É. Senhor Jesus. Existe um E se poder a pessoa mesmo. não está. Oi? Existe um poder, né, Né, do então, maligno. é o poder. Então, ele aí que vai a confusão, né? Eles acham que eles podem crescer naquilo e ter poder, aí isso sobe na cabeça da pessoa e todo mundo sabe, né, que a gente está debaixo do Senhor, a gente depende de Deus, a gente não tem poder, o único poder que a gente tem vem do Senhor, né? Sim. E esse pessoal, eles realmente eles estão nessa luta de subir de níveis, sei quantos níveis para realmente receber poder e recebe, né? Só que é poder maligno, né? Sim. Então, E eles brigam entre eles também, um quer ser mais que o outro. exato. Então, isso daí vai gerando o quê? Uma autonomia do homem. O homem vai galgando poder. Isso vai gerando para as pessoas essa ilusão de que eles estão ficando poderosos, né? Mas o que que é? O inimigo vai dando armas. O inimigo tem, né, poderes. Por exemplo, a gente poderia citar aí a viagem astral, né? O que que é a viagem astral? É quando você descola do teu corpo, né? E você vai a um lugar que o seu corpo não está. Você consegue ir na casa do teu vizinho em espírito, né? E tá ali, a tua alma vai ali e você consegue bisbilhotar ali o teu vizinho. Isso é possível através da bruxaria? Sim, é possível, né? Mas é uma condenação terrível, porque quando o homem cai do Jardim do Éden, o homem perde a visão espiritual, né? E ele não tem mais autorização para fazer
para observar o mundo espiritual, a não ser pela intervenção de Deus. E quando o inimigo propõe esse canal de novo, né, essa ligação, é através de um espírito maligno. Então, o bruxo evoluído ali, ele consegue fazer essa viagem astral, né, no espírito, só que assim, é totalmente por demônios, né? Isso vai enganando. Ele acredita que ele tem o poder, né, que aquilo é um poder dele, mas ele está sendo dominado pelos demônios, né? Então, o que Deus faz? Deus, quando ele quer proporcionar uma experiência sobrenatural para a pessoa, a gente chama de arrebatamento, né? A pessoa, então, ela sai do corpo e Deus leva ela a um lugar, às vezes mostra o mundo invisível, celestial, né? Tem gente aí que diz que foi para o inferno, né? Não discuto, né? Mas, enfim, tem muitas histórias aí. Eu conheço, né? A gente sabe que o nosso pai teve uma experiência sobrenatural, né? Que ele saiu do corpo e viu lá, teve uma visão do céu, né? E ele voltou, quando ele lembrou da família, ele voltou, porque, né, não tem uma ligação de um mundo com o outro. Então, tendo a família, aqui em Piracicaba tem a Cordo, né? A irmã Cordolina, que era lá da igreja da avó, ela mora aqui, ela também teve uma experiência, né? De arrebatamento. Então, isso é da parte de Deus. Agora, o que o inimigo faz? O inimigo imita. Então ele pode fazer com que a pessoa saia do corpo, né, através de um espírito maligno, né? E só que isso não vem da parte de Deus. Então todo esse poder já existia no gnosticismo, né? A gente tem as religiões ocultas hoje, né? O que a gente fala, a maçonaria tem 33 graus, né? A maçonaria que a gente conhece, né? Pelo menos, que são graus de evolução lá dentro, são segredos. Como o gnosticismo também era em cima de conhecimentos ocultos, a maçonaria hoje é assim também. Então nós temos muita ligação dos fenômenos que aconteciam na igreja antiga que estão acontecendo hoje no nosso meio, né? Então a gente observa como que a igreja lidou e como que Deus foi tirando. Através desses pais da igreja, né, que eram ali, né, eu vou citar uns pais da igreja aqui que Clemente de Roma, de 30 a 100 depois de Cristo, né? Depois, se vocês quiserem, vocês abram aí o Google e estudem. Inácio de Antioquia, né? Policarpo, né? Tem a história bonita ele foi um mártir também, né? O Policarpo, né? Tem o martírio dele que é muito bonita a história, né? Eu contei alguma coisa lá da Perpétua, né? O Policarpo também teve uma história bonita. Justino Mártir, a maioria morreu martirizada. E eles todos eles combateram o gnosticismo, o arianismo, né? O Irineu, né? 130, 200. O Tertuliano de Cartago, que é o que eu falei, né? Que ele se tornou ali montanista, né? Tertuliano também defendeu muito a igreja, né? Contra heresias, né? Orígenes, né? O outro Cipriano, né, 200 a 256, Eusébio e por aí vai, Jerônimo, Crisóstomo, Agostinho, né, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, foi muito importante também para o Evangelho. Então esses pais da Igreja, né, chamados pais da Igreja, eles defendiam o cristianismo de tudo que vinha de fora. Eles tinham essa incumbência, né? De falar, não, isso daí não tem nada a ver com Cristo, Cristo não ensinou isso não nos pertence, e ia demolindo. Aí o que acontecia? A igreja então tinha os pais, ela começou, quando a igreja começou a ser instituição, né? Ter poder, vamos dizer, de Estado, né? Com Constantino, então Constantino reúne toda a igreja, ele financia, né, a viagem de todo mundo, ele junta os líderes das igrejas, os bispos, né, locais, e ele faz o concílio ali, né, o concílio de Nicéia, né, se não me engano. O concílio de Nicéia que é o primeiro. Então ele vai ali e ele ele já consegue rebater as heresias do momento, né? Que era o arianismo, o gnosticismo, tudo, né? E eles começam. Outra coisa que eles fazem é o credo. Vocês já ouviram falar dos credos, né? Os credos também foram para rebater ideias erradas, né?
Creio em Jesus Pai, Todo-Poderoso, etc. Né? Então tem vários credos que, por que eles foram mudando? Porque eles foram combatendo, né? Então tem um credo que fala, por exemplo, creio em Jesus, Filho que veio, né? É Deus encarnado que veio, que nasceu da Virgem, entendeu? Então começa fundamentar no credo a crença da igreja, né? Então eram frases ali que eram cunhadas para fortalecer uma ideia, né? Então Jesus não era espírito, Jesus não desceu do céu como dizia o Márcio, né? Desceu e estava ali no céu. Não, ele nasceu, né? Nasceu de nascimento ali sobrenatural, mas nasceu de Maria, né? Então, e ele era Deus. Oh, Então, uma tudo. coisa, David, essa do credo, não, porque eu sempre tenho o credo, que assim o credo és Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. So, ao dizermos o credo és Pai, estamos a invocar o santo nome de Deus em vão ou não? Não, não. Você tá ali dizendo uma convicção. Você crê em Deus Pai, que Deus Creio em Deus Pai, Deus é Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Filho de Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado. Então, ali há os passos todos. A igreja hoje, eu acho que a igreja católica, né? Que na igreja protestante a gente não costuma, mas o credo hoje eu acho que é o credo de Nicena, é um credo que foi instituído. Deixa eu ver aqui, eu li aqui rapidamente, mas existe um credo atual, vamos dizer assim, né? Que ele é ensinado hoje nas igrejas, mas já houveram muitos outros credos, né? E assim, foi evoluindo conforme vai tendo a necessidade que eu falei, né, para vocês, né? Olha, Então, aqui, é que é engraçado que eu agora eu vou rezar o credo e vou meditar em cada palavra, porque eu sei, quando eu rezo o credo, o credo é tudo em passagens bíblicas. Mas eu, quando rezava o credo, eu não estava a pensar, quer dizer, meditando nas palavras que eu digo, sim. Só que eu agora vou começar a meditar, mas nas palavras e nas passagens bíblicas, a ver até onde é aquele é verdadeiro. Sim, então, Madalena, mas esse assim, credo, o credo que a gente aprende, eu também aprendi. Então, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu me converti foi que a gente diz, creio na Igreja Católica Apostólica, entendeste? Esse não é o credo. Olha, tem no final, creio na ignação da Igreja Católica Apostólica Romana. E na encarnação, e também fala de encarnação. Presta bem atenção. Então, coisas por isso mesmo é que eu estou agora a dizer. Eu dizia, só que agora é que eu vou, por causa desta lição de hoje, que é muito importante, são coisas muito importantes a gente saber, e porque é que a gente diz aquilo. Sim. Não, eu acho assim, eu concordo com o David, assim, numa parte, mas aquela parte, creio na única Igreja Católica Apostólica, isso não existe. Porque nós somos a igreja, entendeu? É isso que eu só queria dizer. Amém. Sorry. Amém. Então, não é sorry nada. Eu é que digo obrigada porque é um esclarecimento que não está a esclarecer só a mim. Porque eu sei o credo também, por isso que eu passei. Ok, foi muito bom. Assim, então, eu falo, eu não sou católico. Os credos que eu vi aqui, que eu estudei, até onde eu estudei aqui, eu vi que, inclusive, que nós estamos aqui, ó quando... Segundo, aqui eu estou lendo uma postagem católica aqui, tá? Ele fala aqui, atualmente, este é o credo que professamos na celebração eucarística, o credo niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinopolitano. Sabe quando foi feito? No concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, né?
Então, esse aqui é o credo que... Agora, eu não tenho credo aqui, né? O que eu quero dizer é que quando eu disse que não é pecado a gente dizer creio em Deus Pai, foi as palavras que você usou. Mas o que eu queria dizer que é mais importante é assim, ó, o que é o credo? Por que foi instituído originalmente o credo? Ele foi uma palavra que sintetizava a fé ali e defendia a fé cristã desses movimentos e heresias que estavam surgindo. Amém? Agora, assim, existe também as vertentes, né? Você, por exemplo, você pega ali num credo que eu não conheço, mas vamos dizer que a Igreja Católica ela estava sendo combatida por outro ramo da igreja, de coisa ali. Ela foi, então, esse credo, ele foi, vamos dizer, adaptado naquele momento para defender a Igreja Católica naquele momento. O que a gente defende é o seguinte, o que eu preciso prestar atenção é se toda palavra, toda oração que me ensinam, né? O credo nada mais é do que uma confissão de fé, né? Toda confissão de fé, tudo que te ensinam é bíblico, né? É extraído da Bíblia, ou ou tem algum interesse religioso, doutrinário de alguma denominação, né? Por exemplo, vamos fazer uma oração aqui. Eu creio, eu sou crente no Evangelho compartilhado, né? Do pastor da... Não, você está entendendo? Eu vou estar puxando a autoridade de Deus para o meu ministério. Não tem nada a ver. Então Deus está muito maior, é muito maior do que as igrejas, né? As manifestações religiosas que a gente tem. Então a Igreja de Cristo, como disse a Olívia, ela é constituída de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, na sua palavra e professam a fé. Então, a gente precisa, eu te aconselho, eu não sei o credo, como que é o seu credo, né? Desconheço, não sou ignorante mesmo em relação a muita coisa da Igreja Católica. O que eu digo é o seguinte, lê, né, ele e veja se tem apoio na palavra de Deus, né? Se tem alguma coisa que tem a ver com religião, né? Assim, doutrina, ou se é a palavra de Deus. Porque depois a partir de 300 e pouco, aí que foi o 313, se não me engano, que Constantino liberou o cristianismo ali no mundo, vamos dizer assim, né? No império que dominava o mundo, começou a existir a Igreja Católica Romana, né? Que é o que a gente tem hoje, né? Ela começou a se formar. E a Igreja Católica Romana, ela não corresponde, depois de um tempo, ela entra a política no meio, ela entra outros interesses, e ela deixa de ser uma igreja ali que representa a raiz, né, do cristianismo e começa a ter outras ideias. Então, essas outras ideias nós não compartilhamos. Nós compartilhamos de toda a história que há, né, na palavra de Deus, os ensinos de Cristo. E se hoje a minha igreja que eu sigo, a igreja protestante qualquer, ela se desviar da palavra de Deus de alguma forma, ou ela criar conceitos próprios, né? Ou seja, ela vai ser mais uma seita, como foi o gnosticismo, como foi tantos outros. Então já não sirvo mais não serve mais de referência para mim, né? Porque eu quero a palavra de Jesus e a vontade de Jesus. Pois não. Só falar uma coisa. Então, é que não nós todos somos católicos, só não somos romanos, porque chegou uma parte que eles começaram a colocar a igreja Roma, né? Começou a ficar como Estado e começou a misturar política, então eles queriam agradar a todos, então muita doutrina se enfiou na igreja, porque a igreja era forte. Por isso que tem o protestante. O que é o protestante? O pessoal, né, que viu que estava indo para esse lado, colocando coisas no evangelho, na igreja, que não estava de acordo com a palavra de Deus, aí eles começaram a protestar contra isso, por isso que chamam protestantes. Aí essa turma se separou porque não aceitava essas doutrinas erradas enfiadas no meio da palavra de Deus,
algumas, né? E saiu fora. Por isso que é protestante. Não quer dizer que católico está errado nem nada, não é nada disso. É que algumas coisas, naquela época, o pessoal colocou mais livros, colocaram coisas que não estavam na doutrina, né, no ensinamento de Jesus. Tem lá tudo de Jesus, claro, tem o ensinamento de Jesus, mas colocaram mais coisas. Então o pessoal protestou, começou a ver que não era certo, né, Davi? É isso. Amém. Por isso que chama protestante, o pessoal começou a protestar contra ele. Beleza. Nosso horário deu. Eu vou sintetizar só então. A gente está querendo. Eu pensei que a gente ia fazer isso num dia só, né? Numa noite só. Nós estamos já na quarta, quinta noite. Na verdade, onde eu quero chegar. Graças a Deus que estamos, e assim é bom sinal que todos nós estamos interessados, Sim. todos nós partilhamos, todos nós conversamos e estamos a aprender. Não Isso. estamos com pressa, porque Deus não fez o mundo num dia, também não aprendemos tudo num dia. Amém. Vamos com calma. Eu prefiro fazer pouco de cada vez, mas saber o que é que estou a aprender, ficar com a lição dentro de mim. Se não aprender tudo hoje, para a semana há mais. Amém, amém. Amém. É o que eu compartilho também. É que a gente está... Mas bom é que a gente está aprendendo o que aconteceu, né? O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê tem essa religião, o porquê tem aquela religião, porque o pessoal fala, então a gente precisa saber, a gente não está ignorante ao ponto de falar, esse lugar não presta, essa religião não presta, essa igreja não presta. Não é nada disso. Não é que a pessoa é mala, é que é o entendimento da palavra de Deus, né? Amém. A palavra é entendimento errado. Por isso que é bom a gente esclarecer onde entrou doutrinas erradas e por quê, né? Isso é bom a gente aprender isso. Porque a gente pode muito bem questionar um verso. Por que eu estou certo e o outro está errado? Por que o outro está errado e eu estou certo, né? Então, é isso aí. Eu acho que o Evangelho do Senhor Jesus é tão simples, né? Muito simples. O que é esse caderno? O pessoal me confunde. Não, estou a dizer, fui procurar e tenho aqui, vou tirar uma fotografia, depois enviar, que é o Crendes Pai da Igreja Católica. Manda para nós depois, que eu vou... Põe lá no Zoom. A gente faz um comentário depois aí, tá bom? É isso mesmo que eu queria. Tá bom. Então, eu vou tirar, eu vou mandar por lá e depois fazer o comentário. Está aqui, o Crendes Pai. Amém. Então, assim, a Marta aí, coisa é que a gente é ansioso. Eu estou ansioso também para a gente chegar no dia de hoje, né? Na situação que nós estamos. Mas, enfim, porque é tudo, né, no tempo de Deus, né? Então, nós estamos entendendo. Agora nós vamos ver que, entrando Constantino, ele traz a igreja pro Estado, né? Aí nós vamos ver começar a ter os problemas. Não é verdade? Não sei se já foi um político na sua congregação, mas é um negócio meio estranho, né? Porque vai alguém falar de política na igreja, por exemplo. Aí a pessoa é de uma vertente, aí tem gente que já vota no outro e já cria aquela divisão e o propósito sai, né, do espiritual e começa a ter interesses outros. Então a igreja começou a ter esses problemas, né, poder, interesse, dinheiro, então nós vamos ver que tem um rei aí no futuro que ele cria uma igreja que hoje é uma grande igreja, né, uma grande denominação, e que ele criou porque ele queria ter filho e a mulher dele não podia ter filho. E o padre, né, o bispo da época, né, acho que já era um papa já, ele não deixava ele se separar, que ele teve que criar uma outra igreja. Então nós vamos ver que um monte de coisa aconteceu, um monte de absurdo aconteceu por interesses humanos. Amém? E às vezes até Deus usou essas coisas para criar, né, um fôlego novo aí. Mas é muito interessante a gente ver que no início toda igreja católica significa igreja universal. Então a igreja católica é a igreja original, ok? Igreja católica é a igreja universal.
Só existia a Igreja Católica. O problema é quando ela começa a existir uma igreja chamada Igreja Católica Romana. Aí ela começa a desvirtuar. Amém? Então nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Glória a Deus, obrigado, Amém. obrigado pela paciência aí. E tá bom, agora